Saudações! Desta vez, apresentamos um emocionante quiz com 15 perguntas sobre o profeta Elias. Antes de começarmos, pedimos que se inscreva e compartilhe este vídeo para que juntos possamos espalhar o ensinamento divino. Está pronto para testar seus conhecimentos? Vamos começar. Pergunta 1. De onde era Elias o profeta? A. Jerusalém. B. Galaade. C. Betel. D. Samaria. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Galaade. 1 Reis. Capítulo 17. Versículo 1. Elias, o tisbita, dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra. Pergunta 2. Qual profecia está relacionada a Elias, no livro de Malaquias? A. Seu nascimento. B. Sua ressurreição. C. Seu retorno antes do dia do Senhor. D. Sua morte. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Seu retorno antes do dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Pergunta 3. Como Elias foi sustentado durante a seca? A. Por um anjo. B. Por corvos. C. Por uma pomba. D. Pelos habitantes de uma cidade. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Por corvos. 1 Reis, capítulo 17, versículos 4, 6. E te será o que beberes da torrente, e aos corvos tenho ordenado que ali te sustentem. Pergunta 4. Que milagre Elias realizou em Sarepta de Sidom? A. Dividiu um rio. B. Andou sobre a água. C. Multiplicou o azeite e a farinha de uma viúva. D. Curou um leproso. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Multiplicou o azeite e a farinha de uma viúva. 1 Reis, capítulo 17, versículos 14 e 16. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pergunta 5. Que desafio Elias propôs no Monte Carmelo? A. Uma corrida até o topo do monte. B. Um duelo de espadas. C. Que o verdadeiro Deus respondesse com fogo. D. Um debate teológico. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Que o verdadeiro Deus respondesse com fogo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Pergunta 6. Como Elias demonstrou sua confiança em Deus?
antes de orar por fogo do céu no Monte Carmelo? A. Jejuando 40 dias e 40 noites. B. Saturando o altar com água. C. Cantando salmos. D. Dançando ao redor do altar. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Saturando o altar com água. 1 Reis, capítulo 18, versículos 33 e 35. E pôs a lenha em ordem, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. Fazei-o pela segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. Fazei-o pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. Pergunta 7. Qual foi a reação do povo ao ver o fogo cair do céu no Monte Carmelo? A. Fugiram com medo. B. Riram. C. Proclamaram o Senhor como Deus. D. Permaneceram indiferentes. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Proclamaram o Senhor como Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Vendo isso, todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pergunta 8. Como Elias fugiu da ameaça de Jezabel após o evento no Monte Carmelo? A. Em um carro de fogo. B. Camuflado entre os sacerdotes. C. A pé até Berseba. D. Em um barco para Tarsis. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. A pé até Berseba. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Então teve medo, e se levantou, e fugiu para salvar sua vida, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali a seu servo. Pergunta 9. O que um anjo deu a Elias enquanto ele estava no deserto, fugindo de Jezabel? A. Um mapa. B. Pão e água. C. Uma espada. D. Um escudo. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Pão e água. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deitou-se debaixo do zimbro e dormiu. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Olhou, e ali ao seu lado havia um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Pergunta 10. Onde Elias teve seu encontro com Deus? Onde experimentou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus estava no sussurro suave? A. Monte Sinai. B. Monte Carmelo. C. Jerusalém. D. Rio Jordão. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Monte Sinai. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. E ele disse: Saia e fique no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento rasgou as montanhas e quebrou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto.
Mas o Senhor não estava no terremoto. Pergunta 11. O que Eliseu pediu a Elias antes de ele ser levado para o céu? A. Que o levasse com ele. B. Uma porção dobrada de seu espírito. C. Seu manto. D. Sua vara. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Uma porção dobrada de seu espírito. Zuduns Reis, capítulo versículos 2, 9. E aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Pergunta 12. Como Elias foi levado ao céu? A. Em um redemoinho. B. Em um carro de fogo. C. Em uma nuvem. D. Em uma escada celestial. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Em um carro de fogo. 2 Reis, capítulo versículos 2, 11. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pergunta 13. O que Eliseu fez depois que Elias foi levado ao céu? A. Sentou-se para chorar. B. Pegou o manto de Elias, que havia caído. C. Construiu um altar. D. Voltou para casa. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Pegou o manto de Elias, que havia caído. 2 Reis, capítulo 2, versículos 13, 14. Então ele tomou o manto de Elias, que tinha caído sobre ele, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também bateu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro. E Eliseu passou. Pergunta 14. Como Eliseu demonstrou ter recebido uma porção dobrada do espírito de Elias? A. Curando um doente. B. Profetizando o futuro. C. Dividindo as águas do Jordão com o manto de Elias. D. Derrubando as muralhas de uma cidade. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Dividindo as águas do Jordão com o manto de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. E ele tomou o manto de Elias, que caiu sobre ele, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também havia batido as águas, elas se dividiram de um lado para o outro. E Eliseu passou. Pergunta 15. O que aconteceu quando os filhos dos profetas duvidaram que Elias havia sido levado ao céu e queriam procurá-lo? A. Eliseu permitiu que procurassem Elias. B. Eliseu ficou irritado e proibiu a busca. C. Deus mostrou-lhes uma visão de Elias no céu. D. Encontraram Elias em uma montanha próxima. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Eliseu ficou irritado e proibiu a busca. 2 Reis, capítulo 2, versículos 16 do 17. E disseram-lhe: Eis que, pois, teus servos têm com eles 50 homens valentes. Deixa-os ir agora, e busquem a teu senhor.
para ver se o Espírito do Senhor o levou e o deixou em algum monte, ou em alguma vale. Mas ele disse: Não os envieis. O fim da viagem. Compartilhe seus sucessos nos comentários. Esperamos vê-lo novamente em breve para mais diversão. Que você seja ricamente abençoado até então.